No início do século XIV, a Grande Fome matou até 1/4 da população de algumas cidades europeias. Hoje, a gente joga fora 1/3 da comida que produz. É sério. Sem geladeira, a sobrevivência dependia de uma única coisa: tecnologia de conservação. Não era um luxo, era a diferença entre a vida e a morte. Cidades inteiras, como Lüneburg, na Alemanha, se ergueram sobre minas de sal. A Liga Hanseática construiu um império comercial vendendo arenque salgado em barris. Eles não estavam só guardando comida, eles estavam transformando ela. E essa ideia de olhar para o passado veio de uma conversa com um de vocês. O Carlos mandou uma mensagem, falando sobre os problemas das nossas geladeiras modernas. E ele acertou em cheio no tema do nosso 7º episódio da série, sobre conservação de alimentos na Idade Média. Então, voltando ao assunto, será que a nossa geladeira, que parece tão essencial, na verdade nos fez esquecer de técnicas mais inteligentes? Técnicas que não só conservam, mas que criam sabor de verdade? Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás desses métodos. E por falar em métodos que resistem ao tempo, a inscrição no canal é tipo um queijo bem maturado. Só fica melhor com o tempo e garante que você não perca nada. Então, se ainda não faz parte, já se inscreve aí. Olha, na verdade, a geladeira não nos fez esquecer. Ela nos fez ficar preguiçosos. A tecnologia medieval não buscava a estase, o congelamento do tempo que a refrigeração oferece. Ela buscava a transformação. Para começar, a Idade Média, do século V ao XV, era um mundo sem botão de liga-desliga. A vida era ditada pelo ciclo agrícola, abundância no outono, seguida por um período brutal no fim do inverno chamado de Hungry Gap, a lacuna da fome. Preservar o que foi colhido e abatido em outubro não era um hobby. Era a única coisa que impedia a morte em massa em março. O Domesday Book de 1086, por exemplo, não é apenas um censo. É um inventário detalhado da capacidade produtiva de cada pedaço de terra na Inglaterra. Repara nisso. Ele mostra uma sociedade onde a sobrevivência era um cálculo frio de calorias armazenadas versus dias de inverno. E não havia margem para erro. Afinal, 90% da população trabalhava diretamente na terra. Isso significa que se a colheita falhasse ou o armazenamento desse errado, não havia um supermercado na esquina. O resultado era a fome. A Grande Fome de 1315 a 1317 não foi uma pequena crise. Ela matou até 1/4 da população em algumas cidades do norte da Europa. Pensa nisso. 1 em cada 4 vizinhos seus morto de fome porque as técnicas de conservação falharam em escala continental. Por outro lado, quem dominava essa tecnologia dominava o mundo. Cidades como Lüneburg, na Alemanha, construíram sua riqueza sobre minas de sal. A Liga Hanseática, uma superpotência comercial, ergueu um império vendendo arenque salgado em barris. Eles entenderam que o poder não estava no alimento fresco, mas no alimento que durava. E a base de tudo isso era uma tecnologia deceptivamente simples: o sal. A salga funciona por osmose. O sal puxa a água para fora das células da comida e, mais importante, para fora das células dos micróbios que causam a decomposição. Sem água, não há vida, nem apodrecimento. A cura a seco era o método direto: esfregar sal grosso na carne, como no porco que se tornaria presunto ou bacon. Registros de feudos ingleses do século XIV mostram que uma única família nobre podia usar até 200 quilos de sal por ano só para curar carne. 200 quilos! Isso não era um tempero, era um recurso estratégico. Já a cura úmida, ou salmoura, foi a base do poderio da Liga Hanseática a partir do século XII. Eles pescavam o arenque no Báltico e visceravam ali mesmo no barco e o mergulhavam em barris cheios de salmoura. Um barril desses podia alimentar uma pessoa por meses e ser transportado por toda a Europa. A qualidade do sal era tudo. O sal de rocha de minas como as de Wieliczka, na Polônia, era mais puro e valioso. Ele garantia uma conservação mais limpa e eficaz. E o resultado? Produtos como presunto de Parma e bacalhau,
que não são apenas carne salgada, mas alimentos que desenvolvem uma complexidade de sabor absurda ao longo de meses. A geladeira jamais faria isso. Mas só o sal não era suficiente, especialmente em climas úmidos, onde a secagem era difícil. Era preciso uma camada extra de proteção. E aí entra a fumaça. A defumação expunha a carne a compostos químicos como fenóis e formaldeído, presentes na fumaça de madeiras como carvalho e amieiro. Isso mesmo, a escolha da madeira era parte da receita. Esses compostos são antimicrobianos e antioxidantes, impedindo que a gordura ficasse rançosa. A defumação a frio, feita abaixo de 30 graus por dias, era para conservação pura e sabor, como no salmão. Já a defumação a quente, acima de 70 graus, cozinhava e preservava ao mesmo tempo, ideal para salsichas. Em lugares como a Escandinávia, isso era essencial. E não era improviso. Castelos e mosteiros tinham suas smokehouses, estruturas dedicadas a isso. A arqueologia mostra que os vikings, já no século IX, usavam enormes fossos para defumar peixe em escala industrial. Era essa tecnologia que enchia os porões de seus navios e permitia que eles viajassem tão longe. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. E me diga nos comentários, qual parte dessa história mais te impressionou até agora? Impressionante, não é? Essa combinação de salga e defumação era poderosa, mas a técnica mais inteligente talvez fosse uma que não combatia a natureza, mas se aliava a ela: a fermentação. Especificamente, a fermentação lática. O processo é genial. Ao submergir vegetais como repolho em salmoura, as bactérias do gênero Lactobacillus, que já vivem no vegetal, começam a trabalhar. Elas consomem os açúcares e produzem ácido lático. Esse ácido baixa o pH do ambiente para cerca de 4.0, direto ao ponto. Essa acidez torna o ambiente inabitável para as bactérias que causam doenças e apodrecimento. O resultado é o chucrute, documentado na Europa desde o século XIII. Mas o mais incrível é o seguinte: o processo não só preserva, ele aumenta o valor nutricional. A fermentação produz vitaminas do complexo B e probióticos. Em um inverno sem vegetais frescos, o chucrute era uma fonte vital de vitamina C, a principal arma contra o escorbuto. É surpreendente. A geladeira só pausa a morte do alimento. A fermentação dá a ele uma vida nova, mais nutritiva. E essa mesma lógica de alterar o estado fundamental do alimento se aplicava a um dos métodos mais antigos de todos, a secagem. Remover a água é a forma mais básica de parar a decomposição. No Mediterrâneo, o sol fazia o trabalho, secando figos, uvas e damascos, concentrando seus açúcares naturais. No norte, o agente era o vento frio e seco. Os vikings penduravam o bacalhau em estruturas de madeira chamadas riel. O peixe ficava ali por meses, até se tornar o stockfish, duro como uma tábua e praticamente imperecível. Ele podia ser guardado por anos e reidratado depois. Manuscritos do século XII já descreviam como fazer charque ou jerky, secando tiras finas de carne perto do fogo. E aqui está o ganho logístico. A desidratação reduzida o peso do alimento em até 75%. Você consegue acreditar? Isso era uma vantagem militar e comercial gigantesca. Exércitos e frotas inteiras eram alimentados com comida que pesava 1/4 do original. Essa redução de peso era uma vantagem logística absurda. Mas e se, em vez de remover algo, a técnica se baseasse em selar a comida, protegendo-a do mundo exterior? Aí entramos no território do confit. Originária da Gasconha, na França, por volta do século XIV, essa é uma técnica sofisticada. Primeiro, a carne, geralmente de pato ou ganso, era salgada por cerca de 24 horas para puxar um pouco da umidade. Depois, era cozida lentamente, submersa na sua própria gordura, em uma temperatura baixa, sempre abaixo de 100 graus. Após o cozimento, a carne era colocada em potes de barro e coberta com aquela mesma gordura. Quando a gordura esfriava, ela solidificava, criando um selo perfeitamente hermético. Nada entrava, nada saía. Guardado numa adega escura e fresca, um confit podia durar mais de 6 meses, o inverno inteiro.
E o resultado não era apenas carne preservada, era uma carne incrivelmente macia e saborosa. Era uma técnica da nobreza, claro, porque exigia uma quantidade enorme de gordura e aves. Percebe? O confit é a prova final de que a conservação medieval não era sobre evitar o apodrecimento. Era sobre criar algo novo. Era sobre criar algo novo. E talvez a transformação mais impressionante viesse de um alimento que estraga em horas: o leite. A fabricação de queijo não é apenas conservação, é a criação de um cofre de nutrientes. O processo era uma alquimia controlada. Primeiro, o leite era aquecido e coalhado com renina, uma enzima do estômago de bezerros, separando a coalhada sólida do soro líquido. A coalhada era então prensada, salgada e deixada para maturar em caves por meses ou até anos. Cada etapa era uma barreira contra o tempo. Remover o soro eliminava a maior parte da água. O sal criava um ambiente inóspito para micróbios. E a maturação permitia que fungos e bactérias benéficas, como o penicillium dos queijos azuis, criassem sabor e uma casca protetora. O resultado, produtos como o Parmigiano Reggiano, com origens no século XIII, que podiam durar anos, concentrando proteína e calorias. Isso era tão valioso que queijos eram frequentemente usados como moeda para pagar impostos. Era mais que comida, era capital. Basicamente, eles criaram um banco de nutrientes, usando o estômago de um animal e uma caverna. E essas cavernas eram por si só uma tecnologia essencial. Antes da refrigeração, a própria terra era o refrigerador. Caves e adegas subterrâneas aproveitavam a temperatura geotérmica, que se mantém estável entre 4 e 10 graus Celsius o ano todo. Um ambiente perfeito. Vegetais de raiz, como cenouras e batatas, eram enterrados em caixas de areia dentro desses porões, para manter a umidade e evitar que murchassem. Maçãs e peiras podiam durar meses. Esses espaços não eram apenas buracos no chão, eram infraestruturas críticas. O castelo de Dover, na Inglaterra, possui túneis do século XII projetados especificamente para o armazenamento de provisões em massa. A capacidade de resistir a um cerco não dependia apenas da altura das muralhas, mas da profundidade de suas adegas. Era a refrigeração passiva, um sistema que usava a geologia para criar o ambiente perfeito para maturar queijos, envelhecer vinhos e guardar carnes curadas. O princípio é exatamente o mesmo de uma adega de vinhos moderna. Mas o controle de temperatura não era a única técnica da elite. Havia um conservante tão poderoso quanto o sal, mas infinitamente mais caro: o açúcar. Na Idade Média, o açúcar de cana era importado do Oriente Médio, um luxo conhecido como ouro branco. Assim como o sal, ele funciona por osmose, desidratando e matando qualquer micróbio que tente se proliferar. Era a base das compotas e frutas cristalizadas. Frutas eram cozidas lentamente em calda de açúcar ou mel até que suas células estivessem saturadas e então guardadas em potes. Manuscritos como o Viandier, de 1380, já detalhavam essas receitas. Isso não era para o camponês comum. Era uma demonstração de riqueza, transformando uma fruta de verão em uma iguaria que durava o inverno inteiro. A técnica era tão eficaz que qualquer pote de geleia na sua despensa hoje usa exatamente o mesmo princípio. É uma tecnologia de conservação de 700 anos que nunca precisou de atualização. Para mais histórias como essa que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. Vídeos novos toda semana. Agora, se o açúcar criava um deserto osmótico, havia um método que criava um oceano químico: a acidificação. O uso de vinagre para fazer picles é uma forma de guerra química em escala microscópica. O processo submerge vegetais, ovos ou peixes em vinagre, um produto da fermentação do vinho. O ácido acético penetra no alimento e baixa o pH para um nível abaixo de 4,6, tornando o ambiente letal para a maioria das bactérias. Inventários de castelos do século XIV listam enormes quantidades de vinagre, mostrando que isso era feito em escala industrial. Picles de repolho e pepino não só garantiam vegetais no inverno, mas ofereciam um contraponto ácido essencial para dietas pesadas em carne. O mais impressionante é a durabilidade.
Um picles bem preparado pode durar anos sem refrigeração alguma. O princípio é tão robusto que sobreviveu intacto até a prateleira do seu supermercado. Mas o vinagre era apenas o subproduto de um processo de conservação ainda mais fundamental: a produção de bebidas alcoólicas. Cerveja, vinho e hidromel não eram apenas para a intoxicação. Eram uma forma de tornar a água segura e de estocar as calorias de grãos e frutas. A água medieval era frequentemente contaminada. Ferver o mosto para fazer cerveja matava os patógenos. E o álcool, junto com o lúpulo, cujas propriedades antibacterianas foram reconhecidas no século XI, inibia o crescimento de novos. A small beer, uma cerveja fraca com 1 a 2% de álcool, era consumida diariamente por todos, incluindo crianças, como fonte segura de hidratação e calorias. Mosteiros, como os beneditinos na Borgonha, se tornaram centros de excelência, com adegas que guardavam safras por décadas. Era pão líquido, uma forma de beber a colheita do verão no auge do inverno. Eles estavam, na prática, pasteurizando a água séculos antes de pastel. Todas essas tecnologias, no entanto, não eram universais. Onde você vivia e, mais importante, quem você era, definia como você sobreviveria ao inverno. Um camponês na Inglaterra contava com secar feijões e guardar raízes num buraco no chão. Se tivesse sorte, salgava um único porco por ano. Sua vida era ditada pela eficácia desse armazenamento rudimentar. Já o senhor do castelo tinha acesso a casas de fumo, caves de vinho, sal de alta qualidade e açúcar importado. Ele comia confit de ganso, enquanto seu servo comia pão duro. A geografia também era um fator decisivo. No Mediterrâneo, o sol e o azeite de oliva eram os agentes de conservação. No norte da Europa, era a fumaça, o sal e a fermentação. Essas diferenças criaram culturas alimentares inteiras. As rotas comerciais, especialmente após as cruzadas, começaram a espalhar técnicas e ingredientes, mas a divisão fundamental entre a subsistência do pobre e a abundância preservada do rico permaneceu. Essa divisão, ela nunca desapareceu. Ela apenas mudou de forma. No fim, a lição medieval não é sobre como guardar comida. É sobre como entender seus ciclos de vida e morte e se aliar a eles para criar algo que o tempo não pode destruir, mas apenas aprimorar. E esse aprimoramento pelo tempo nunca foi democrático. A verdade é que a luta contra o apodrecimento sempre foi, no fundo, uma forma de exibir poder. Não era sobre alimentar os famintos. Era sobre garantir que o seu banquete de inverno fosse mais impressionante que o do seu vizinho, enquanto outros nem sequer tinham o que guardar. É uma lógica brutalmente simples que sobreviveu a 1000 anos de progresso. Dominar a natureza, seja com sal e fumaça ou com um freezer de inox de última geração, serve menos à sobrevivência e mais à vaidade. Nós apenas trocamos o castelo pela cobertura, mas a necessidade de provar que temos mais do que precisamos continua a mesma. Hoje, a gente enche o freezer com comida sem alma, congelada no pico da sua irrelevância. É o nosso confite de conveniência. Um selo hermético de plástico que não cria sabor, apenas adia o inevitável descarte. O luxo não é mais ter um presunto curado por um ano, é poder jogar fora o que não comemos a tempo. Se você não quer que esse conhecimento se perca como comida mal guardada, inscreva-se no canal. É o único jeito de garantir que essas histórias não mofem no esquecimento. Agora, olhe para a sua geladeira. O que você está realmente conservando ali? Comida ou apenas a ilusão de que tem tudo sob controle? Afinal, o maior inimigo da comida nunca foi o tempo. Fomos nós.